beleza? Gente, hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos que eu fiz aqui no canal falando do universo de Star Trek. E durante os vários vídeos que foram feitos aqui no canal, que começou a partir de 2024, falamos de vários temas como dobra espacial, Afrostelar, Federação dos Planetas, as armas, tipos de naves, falamos sobre vários assuntos diferentes. E um dos vídeos que foi feito aqui no canal, que aliás foi feito esse ano, eu falei sobre as tecnologias mais rápidas que a luz. Na verdade, as tecnologias superluminais. E dentro dessas tecnologias, eu me baseei nas três principais, que é a dobra espacial, a transdobra e, finalmente, Sleep Quantum Drive. São tecnologias que são mais rápidas que a luz. Mas eu também mencionei uma outra tecnologia, apenas mencionei, não fui muito a fundo, que é a tecnologia do Sporo Drive ou motor de esporos. Só que hoje nós vamos falar sobre essa tecnologia, o motor de esporos, o que é, como funciona, quais são suas capacidades, características dessa tecnologia. Então a gente vai estar falando sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, galera, como eu falei no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre os Sporo Drives ou motor de esporos. Vamos falar o que é exatamente essa tecnologia. Na realidade, essa tecnologia nos foi apresentada em Star Trek Discovery, uma série que teve 4 temporadas, começou em 2017 e terminou em 2024. Então, o motor de esporos foi nos apresentado nessa série. Mas o que é um motor de esporos? Motor de esporos é, na realidade, uma tecnologia mais rápida que a luz, na realidade, uma tecnologia instantânea que foi desenvolvida a partir das ideias de 2 cientistas, de 2 pesquisadores, que é o Dr. Paul Stamets e o Dr. Straub. E eles baseiam essa tecnologia no que eles chamam de rede milicial. Na realidade, é um subespaço que contém micélios que estão integrados numa outra dimensão, que é uma dimensão habitada por um certo tipo de fungos, os Protataxites stevaliatori. Eu devo ter pronunciado errado, mas é basicamente isso. O nome está aparecendo aí para vocês verem. E essa rede milicial integra o universo com esse subespaço onde existe esse sistema de fungos. Na realidade, essa rede micelial não integra apenas o nosso universo. Na realidade, integra todo o multiverso. E está integrado em todo o multiverso. Mas assim, Marcelo, o que é rede milicial? Eu não entendi. Rede de fungos? Calma, pequeno Paduan. Eu vou explicar para vocês. Vamos tentar entender. A rede milicial, a rede de fungos, na realidade, é uma coisa biologia, né? E está integrado dentro de física. Bem, gente, dentro do que aparece na série, o Paul Stamets, que na realidade é um tenente da Discovery, junto com o Straub, eles dizem que, na realidade, a nível quântico, não existe diferença entre biologia e física. Na realidade, é praticamente uma coisa só, entendeu? Uma coisa só. Mas vamos lá. O que é uma rede micelial? Vamos lá. Na Terra, nós temos o nosso solo, onde tem os nutrientes, ali tudo certo. E mais um pouco abaixo existe um tipo de tubos que são micélios, que se conectam ao solo e à área de fungos. Na realidade, como se fossem tubos. São tubos vegetativos que se conectam aos fungos e que se conectam, na realidade, ao solo, absorvendo os nutrientes e levando para os fungos.
A nível do universo Star Trek, como é que funciona essa rede micelial? Elas são tubos também que se conectam ao espaço, ao universo físico, nosso universo ou outros universos, e se conectam a esse subespaço, como se fosse uma grande base para o próprio universo ou multiverso. E outra constante dentro do subespaço onde os esporos existem é que eles são agentes de criação e destruição. Eles usam os tubos para criar matéria e destruir matéria. Entende? Então, baseado nesse estudo do Stamets e do Strahl, eles criaram um motor de esporos. Que como funciona? Eles utilizam esse fungo como base para o motor de esporos. Eles usam como uma fonte de energia. Eles utilizam esse esporo para gerar uma grande quantidade de energia, que na realidade eles absorvem do espaço micelial, eles absorvem do espaço micelial, da rede micelial, e energizam o motor. Utilizando os esporos, eles fazem uma comunicação, o veículo é lançado dentro desses tubos, dessa rede micelial, eles entram como se fossem tubos e viajam nesses tubos, aparecendo em qualquer parte do universo ou do multiverso. Só que esse motor tem um pequeno problema. Qual é? Inicialmente, tanto o Stamets como o Strahl utilizaram computadores para se integrar aos esporos e ordenar que eles abrissem o portal e levassem, quer dizer, o portal para a rede micelial e levassem para um outro ponto do universo, que saísse num tubo, num ponto do tubo e voltasse em outra parte do tubo. Só que tem um problema. Os computadores não conseguiam conversar direito com os fungos. Não conseguiam. Não havia uma comunicação. Os computadores tinham uma limitação. Os esporos só se comunicavam com seres vivos, sencientes. E o computador não é um ser vivo, senciente. E tem esse problema. O motor de esporos só conseguia transportar a nave a poucos quilômetros. Não passava nem de um ano-luz, muito menos do que isso. Então, a nave inicialmente se transportava para a rede micelial num ponto e saía no outro. Mas assim, a 1000 metros, 500 metros, 700 metros, 1 km, 2 km, 10 km, 100 km, 1000 km. É assim que acontecia, eles não conseguiam mais do que isso. E quando eles tentavam ir muito mais além disso, eles podiam aparecer em qualquer ponto do espaço, ou perto de uma estrela, dentro de uma estrela, num buraco negro, eles podiam aparecer em qualquer lugar. Então, tinha esse problema. E qual foi a solução? A solução foi nos mostrada na série Discovery, quando a nave do Strahl, a Glenn, que foram criadas duas naves, a Discovery e a Glenn, durante a guerra Federação Império Klingon. Durante essa guerra foram criadas duas naves para eles aumentarem a capacidade de pesquisa e tornar a tecnologia do motor de esporos uma tecnologia mais ampla. Eles tentaram fazer o teste, então fazer um teste em cada uma das naves. O Stamets, ele optou por fazer a sua criação de esporos dentro da própria Discovery, e quanto o Strahl optou por levar grandes quantidades já do esporo cultivado dentro da nave. Eram duas vertentes que eles estavam testando ali. Só que de repente o Strahl começou a ter resultados muito positivos, e o Stamets não sabia o que era, ficava lá tentando descobrir, não sabia, até que aconteceu um acidente com a Glenn. A Glenn se perdeu no espaço Klingon, a Discovery foi até eles e descobriu que aconteceu um acidente muito sério. A nave viajou através da rede micelial e quando saiu numa tempestade maciça de matéria que acabou reagindo com a energia da nave e na realidade todos foram mortos. Só que o que acontece? Eles descobriram um segredo que o Strahl estava guardando. Eles encontraram um ser muito parecido com o tardígrado, que é
conhecido como touro d'água, que é uma criatura microscópica, na realidade, uma criatura microscópica, que é tido como altamente resistente. Só que eles encontraram tardígrado gigante. E esse tardígrado se alimentava dos esporos. Só que nos estudos do Straub, eles perceberam que os esporos reagiam ao tardígrado. Então, eles criaram um tipo de equipamento para integrar o tardígrado aos sistemas da nave, a câmara onde os esporos são liberados para poder reagir com a rede micelial, e conseguiram fazer que a nave viajasse pelo espaço micelial de uma forma instantânea, rápida. Só que, quando um desses testes, eles encontraram um bolsão de matéria escura e na realidade, todos morreram dentro da nave. Só que o Stamets informou isso ao capitão da Discovery, que resgatou o tardígrado e usou, junto com a Michael e os tripulantes da Discovery, um jeito de fazer com que ela reagisse ao motor de esporos e fizesse eles se teleportarem. E eles conseguiram. Então, eles conseguiram utilizar o tardígrado durante a guerra, até que o tardígrado começou a não querer mais participar do motor de esporos e entrou no estado catatônico, e isso fez com que eles não pudessem usar o motor de esporos. Só que o Stamets, ele descobriu que se conseguisse, junto com a Michael, se conseguisse colocar DNA do tardígrado num ser humano, eles podiam fazer com que esse ser humano se comunicasse com os esporos. E foi o que aconteceu. O Paul Stamets injetou DNA do tardígrado no seu próprio código genético, tornando-se um ser modificado geneticamente, o que é proibido dentro das leis da Federação dos Planetas, é tido como pena de morte. Mas ele conseguiu fazer isso e conseguiu se comunicar com a rede micelial. Então, a partir daquele momento, o motor de esporos passou a funcionar, com o Stamets sendo o piloto da nave, o piloto navegador da nave quando for na questão de viajar pelo espaço micelial. Então, o motor de esporos é um motor que utiliza um esporo específico para gerar energia através da rede micelial, transportar a nave através de um dos tubos da rede micelial e sair em outro ponto do universo. É isso que o motor de esporos faz. Mas para funcionar, o motor de esporos não funciona com computadores, tem que ser um ser vivo, um ser senciente para poder se comunicar com os esporos, tem que ter uma empatia, uma telepatia que permita fazer isso, ou ser injetado com DNA de tardígrado para poder fazer isso. É assim que o motor de esporos funciona. Não tem outra forma de fazer o motor de esporos funcionar a não ser dessa forma. E o motor de esporos, na realidade, ainda permite que a nave viaje para universos diferentes. Mas para fazer isso, tem que ter as coordenadas daquele universo. Se não tiver, não adianta. A nave não vai conseguir viajar, vai ficar perdido no multiverso. Então, o motor de esporos funciona dessa forma. Ele é muito mais eficiente que os motores de esporo, o motor tradicional, como o motor de dobra, o motor de transdobra, o Quantum Drive, porque são motores que funcionam dentro do nosso universo. Eles não conseguem viajar para fora do nosso universo, porque o motor de esporos entra no espaço micelial, na rede micelial. E a Discovery consegue fazer isso, a Green também conseguiria fazer isso, qualquer nave consegue fazer isso. No século 32, nós vimos que, após o estudo do motor de esporos da Discovery, uma nave foi criada, foi na 4ª temporada, que permitia a nave viajar também na rede micelial. Só que para o motor ser funcional, eles utilizavam uma pessoa que tinha capacidades simpáticas para poder guiar a nave. Então, isso funciona dessa forma. Essa é a maior limitação do motor de esporos. Qual é? Precisa de um navegador, um piloto senciente, que seja capaz de ter telepatia para poder se comunicar com os esporos, ou uma pessoa alterada geneticamente, que é proibido dentro da convenção das leis da Frota Estelar, da Federação dos Planetas. É proibido por causa das guerras eugênicas que aconteceram na Terra e guerras similares que aconteceram em outras sociedades que fazem parte da Federação dos Planetas. Sim, o motor de esporos, até a presente data, é a tecnologia de viagem superluminal mais eficiente, com menor taxa de
de fracasso e que permite que a nave se desloque a milhões e milhões de anos-luz. Milhões mesmo, milhões. Em questão de segundos, estalar de dedos. Pensou, já está em outro local. Então, isso é uma vantagem estratégica para a Federação, para a Frota Estelar, uma capacidade de exploração gigantesca. Só que, com os acontecimentos na série Discovery, que aconteceram no século 23, quando a Discovery, a Enterprise enfrentaram uma inteligência artificial que foi criada pela própria Frota Estelar, que queria dominar todo o universo, acabar com as vidas orgânicas, porque estava à procura de uma tecnologia extremamente avançada de inteligência artificial que foi criada há séculos e séculos, milhões de séculos atrás. Houve uma batalha, a Discovery viajou no tempo e as questões do motor de esporos foram colocadas em ultra sigilo, segredo mais absoluto. Ninguém soube da tecnologia do motor de esporos até a Discovery emergir no século 32. A partir desse século 32, a tecnologia de motor de esporos começou a ser utilizada, até porque no século 32 o abastecimento de lítio tinha praticamente acabado, não tinha quase de lítio na galáxia. Então isso criou uma incapacidade das naves viajarem para áreas muito longas, que eu não sei por que eles colocaram isso. Eu acho que a pessoa que criou a série, criou essa terceira temporada de Discovery, não viu que existia formas de viajar em dobra espacial sem utilizar a tecnologia de motor de matéria e matéria. Os próprios romulanos usavam um reator de singularidade para gerar energia suficiente para abastecer, na realidade, os sistemas de dobra deles e viajar em alta dobra. Então, eles não sabiam disso, entendeu? Eu acho que eles não leram isso. Mas a ideia é interessante. A questão do motor de esporos, a questão as naves no século 32 não poderem mais viajar mais rápido que a luz, acho interessante. Apesar que no século 32 tem tecnologias tão avançadas, mas tão avançadas, que eu acho que eles conseguiriam criar o de lítio. Ou fazer com que o de lítio se recristalizasse, ou começasse a formar novos cristais de lítio. Eu acho que eles teriam tecnologia suficiente para fazer isso, mas não vamos entrar nesse detalhe, essa questão, entendeu? Não vamos entrar nessa questão. Mas assim, o motor de esporos é uma tecnologia muito legal, é uma tecnologia extremamente avançada e sim, permite sim que possa se viajar muito mais rápido que as outras tecnologias. Muito mesmo. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é vídeo do Espaço Nerd. Hoje eu falei da tecnologia do motor de esporos, expliquei como ela funciona, quais são as suas vantagens, desvantagens, falei de tudo isso nesse vídeo hoje aqui no canal. Entendeu, gente? Bem, galera, como eu falei, hoje é vídeo do Espaço Nerd. Amanhã nós vamos ter nossa gameplay aqui no canal, nossa gameplay de Minecraft. E na quarta-feira, um vídeo super maneiro. Entendeu, gente? Então, galera, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!